a condição. Deus, homem-deus aqui, não tinha ciência disso, mas como ele está à destra do Pai, na autoridade do Deus Altíssimo, o trono só tem uma pessoa, entendeu? Apesar de Deus se dividir em três pessoas, em três autoridades, ele continua sendo um único Deus, não há três tronos no céu. Eu sei que tem pinturas renascentistas que colocam três tronos lá, mas não tem, é um trono só. Em qualquer parte da Bíblia, quando fala ao que está sentado no trono, né, e ao Cordeiro, seja ele o louvor, né? Tem até músicas que falam sobre isso. Então, falar o que está sentado no trono, só fala isso, certo? Fala de 24 anciãos que se prostram diante dele, que é a antiga aliança dos patriarcas, né? São os 12 filhos de Jacó, e a aliança dos apóstolos, que são os 12 apóstolos de Cristo. Então, eu gosto de pregar sobre isso, porque a qualquer momento pode acontecer. Eu tenho 57 anos e vou fazer em setembro 20 anos na fé evangélica, batista, mas a minha infância foi no catolicismo romano. Então eu tenho um conhecimento cristão. As doutrinas algumas são divergentes, mas o que nós temos em comum? Que a salvação é somente em Cristo. Isso nós temos em comum. Então, desde a minha infância, fiz a primeira comunhão, estudei em colégio de freiras. Então, quer dizer, todo um preparo do temor a Deus, como Salomão fala, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Agora, depois do quartel, quando foi trabalhar, já no quartel mesmo, depois do quartel, foi trabalhar, e aí você fica vulnerável às coisas do mundo. Eu ia à missa todo domingo, depois passei a ir de vez em quando, me tornei aquele que não é praticante. E isso é independente, tem pessoas de diversas religiões que não frequentam. Me identifico com essa. Tem até mesmo hoje evangélicos, e existem dois tipos de desigrejados, né? Aqueles que são fiéis, às vezes são mais tementes a Deus do que aqueles que vão à igreja todo domingo, ou à igreja todos os dias, né? Se andam de maneira hipócrita, julgando aquele que está doente, que não pode ir, e julgando a todos. E tem aquele que não tem compromisso com nada, ele leva a sua vida, teme a Deus, que é muito importante, entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Agora, num determinado momento, Deus me trouxe de volta. Eu estava com isso aí há 20 anos, eu estava com 37 anos. Mas digo, irmão, eu tenho as minhas fraquezas, todo mundo tem. E algumas semanas eu preguei que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ali diz todo. Não são alguns, não. Porque todos nasceram debaixo do pecado. Então tem aqueles, não, eu já não peco mais, eu não penso nisso, naquilo. Nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por palavras e nós pecamos por atitudes. Então aquele que acha que está fora disso, eu peço a misericórdia de Deus sobre essa vida. Em 1 João fala muito bem claro que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Davi disse, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Lá no Salmo 51 ele fala sobre isso. E o que tudo isso tem a ver com a palavra de hoje? Tem a ver porque o título da mensagem, já estamos na última hora? Abram suas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 2. Capítulo 2, versículos 18 e 19. Vamos ler. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora.
João escreve e essa palavra vem para nós até os dias de hoje. Provavelmente no final do primeiro século ou no início do século II. Não há exatidão, não há unanimidade entre os estudiosos, provavelmente do período de 95 até o ano 100, cento e poucos, já no segundo século. São as 3 epístolas de João, o Evangelho de João e o livro do Apocalipse. Tem uns que dizem que esses escritos, o Evangelho de João e as epístolas, foram escritas antes do Apocalipse. Alguns dizem que foi depois. Uns dizem que ele morreu na ilha de Patmos, de velhice, ou diz que ele cumpriu o tempo ali e saiu e voltou a Éfeso. Então nós não sabemos. A história da igreja diz que ele pastoreou Éfeso por um tempo, mas isso foi antes dele ser colocado na ilha de Patmos, né? A história da igreja diz que ele foi condenado a ser martirizado numa caldeira de azeite fervendo. Isso não está na Bíblia, isso está na história da igreja. E que por um milagre ele escapou dessa situação, ele não foi queimado. Então o imperador, irritado, colocou ele: então, já que você não morre, e é o único que sobrou lá dos discípulos de Jesus, colocou ele lá no exílio na ilha de Patmos. E lá Deus se revelou a ele na pessoa de Jesus Cristo, dizendo as coisas que brevemente devem acontecer. Então, vocês, olha só, é a última hora. Já se passou 2000 anos e essa última hora não aconteceu. Jesus fala para esse mesmo João: escreve e fala às igrejas as coisas que brevemente devem acontecer. Elas aconteceram não, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E eu vou falar sobre isso aqui. Então, verso 19. Quando fala de anticristos, não é apenas aquele que os escatologistas defendem que vai governar o mundo no período da grande tribulação. Todo aquele que se opõe à palavra de Deus, todo aquele que se opõe aos ensinamentos de Cristo, colocam ele como um homem comum, não o reconhecem como Deus, essas pessoas são anticristãs. Não dão a importância. Foi uma pessoa qualquer que viveu aí. Tem algumas religiões que não reconhecem a divindade de Jesus, mas pelo menos tem um respeito de dizer que ele foi um profeta, que ele é o Filho de Deus, né? Ou o espírito mais evoluído. Mas tem outros, não, foi uma pessoa qualquer aí, um histórico, aí escreveram um monte de coisa dizendo ele casou, ele teve filhos, entendeu? Tem muita gente que fala isso. Essas pessoas são anticristãs. João combatia o gnosticismo naquela época porque dizia que Jesus não vem em carne. E você negar a encarnação do Verbo é negar toda a obra de Cristo. Porque os gnósticos não conseguiam aceitar que se ele era o Deus vivo aqui na Terra, no meio dos seres humanos, ele não podia vir neste corpo. Jesus veio neste corpo, mas ele também teve o corpo transformado. Quando ele ressuscita, ele diz a Maria Madalena: não me toca porque ainda não fui para o Pai. Ele só disse a Tomé: toca aqui nas minhas feridas do meu lado, porque viste as minhas. Tomé não precisou nem tocar nas feridas, ele viu as feridas. Mas Jesus já estava num corpo glorioso. Ele aparecia e desaparecia sobrenaturalmente. Como os discípulos indo para Emaús, ele começa a caminhar com eles, mas ele só reconhece quando Jesus parte o pão. Eu estou lembrando de um louvor de Raíssa e Ravel, né? Raíssa e Ravel, lindo, que fala que eu conheço essa voz. Quando ele partiu o pão, que nós reconhecemos que era Jesus que estava falando conosco. Ele aparecia no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. E permaneceu assim por 40 dias, até o dia que ele foi assunto aos céus. E os anjos dizem: varões galileus, esse mesmo que subiu, ele vai descer da mesma forma. Então João aqui, no final do século I, ele fala: é a última hora. E diz assim: saíram do meio de nós, porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles